E o tema de hoje é um tema bem polêmico, né? Deixar claro que a gente vai fazer uma série de lives, então os temas são sempre sugeridos pelos colegas. Então a gente sempre aqui discute os temas junto com os colegas. E o tema de hoje é: sou eu o dentista ou o cliente que acha que a cirurgia guiada é cara? Né? É uma desculpa, talvez, muito comum, é um questionamento muito comum dos colegas que não fazem cirurgia guiada, tá? Ou daqueles que estão logo no início, enfim, que falam assim, porra, cara, tem isso aí, fica naquela dúvida quando faz algum curso de credenciamento, né? Porque tem que fazer guia cirúrgico, tem kit cirúrgico, um monte de coisa. Bom, para a gente entender por que muitos acham que é caro, né, se o cliente acha ou não, a gente tem que entender que, assim, cirurgia guiada, o colega já faz em consultório. Né? Por que ele já faz em consultório? Porque ele já faz, de alguma forma, todo o planejamento da cirurgia dele baseado num planejamento reverso. Né? Quando ele pega lá um caso, seja ele unitário, uma coisa teoricamente mais simples, ele já sabe assim, eu vou trabalhar com uma prótese cimentada, parafusada aqui, então a minha abordagem vai ser X, né? Vai ser X. Isso todo colega que faz implantes no consultório pensa dessa forma. Tá? Quando a gente trabalha, isso é da cirurgia convencional, e muitas vezes ele acha que ele não está fazendo guiado, e ele está, muitas vezes ele vai adquirir uma moldeira, vai confeccionar uma moldeira de acetato, entendeu? Para fazer aquela cirurgia. Quem nunca fez cirurgia com moldeira de acetato? Eu já fiz trocentas vezes cirurgia com moldeira de acetato. Por quê? Era o recurso que a gente tinha alguns anos atrás. Só que hoje ainda muita gente usa moldeira de acetato. Tá? E a principal diferença entre... O pessoal, às vezes muita gente me fala assim, cara, mas eu uso moldeira de acetato, a moldeira de acetato é o meu guia cirúrgico. Concordo plenamente que a moldeira de acetato é o seu guia cirúrgico. Tá? Só que a moldeira de acetato, ela só te dá a posição protética, tá, do seu implante. Ela só dá a posição se vai ser uma prótese, por exemplo, anterior, parafusada ou cimentada. Posterior não faz diferença isso. Né? Se é parafusada ou cimentada, enfim. Normalmente a perfuração é a mesma. Mas, assim, só dá essa diferença para vocês. Tá? Ela não te dá uma moldeira de acetato, ela não te dá um posicionamento, por exemplo, da plataforma do implante, porque você está usando uma referência protética, que é a única que você tem, e você está utilizando fresas convencionais, né, para fazer uma perfuração, apenas para, de repente, fazer uma perfuração inicial e corrigir essa perfuração durante o procedimento, utilizando uma moldeira de acetato. Tá? Essa quando a gente faz de acetato. Quando a gente utiliza uma moldeira cirúrgica, um guia cirúrgico prototipado, impresso, baseado no planejamento reverso, impresso através de um planejamento reverso, além da posição protética que ele vai te dar o mais importante, que é a posição da sua plataforma. Tá? É isso que é importante. Toda vez que a gente faz um implante guiado, a gente sempre pensa na posição da plataforma e a inclinação do implante, né, dependendo do tipo de prótese que a gente vai utilizar. Né? Aí o cara me fala assim, pô, mas beleza, eu tenho que fazer um guia cirúrgico, né? Porque eu vou gastar com guia cirúrgico. Um guia cirúrgico hoje custa 350 pratas. Porra, como é que eu vou repassar isso para o meu cliente? 350 pratas. Né? A cirurgia vai ficar cara. Cara, a primeira coisa que eu pergunto, você como dentista, você acha a cirurgia guiada cara para o seu cliente? Você fala isso para o seu cliente? Porque eu já ouvi muito de colega isso. Eu já vi muito de colega falar assim, cara, cirurgia guiada já não faz não porque é caro para o cliente. Eu não faz algum procedimento porque é caro. Toda vez quando a gente faz odontologia, principalmente, né? A gente está falando sobre dentista aqui, a gente faz odontologia com um objetivo, né? Primeiro, a gente entra na faculdade para fazer odontologia, né? Porque falam que é muito bonito,
toda a história, tá, direitinho. Mas quando a gente sai da faculdade, a gente quer um retorno da odontologia, não é? A gente não quer uma odontologia fazendo por amor. Tá? A gente faz hoje por amor, mas a gente tem retorno em relação a isso. E da mesma forma nas especialidades. Quando você faz uma especialidade, eu fiz implantodontia por conta do procedimento, porque eu acho bastante interessante, é um procedimento que me dá bastante prazer em fazer, mas também por conta do retorno. Tem muito colega aí que é especialista em várias áreas, vai fazendo, e não, assim, exerce a especialidade muitas vezes por conta de um retorno que a especialidade não dá para ele. E se você faz implantodontia hoje, você com certeza está fazendo pelo retorno também, né? Pelos resultados finais dos seus casos e também por conta do retorno que você tem dos seus casos. Tá? E assim, se eu acho caro um procedimento que eu passo para o meu paciente, é a mesma coisa um vendedor de carro falar que um carro custa caro. Ele fala assim, não compra esse não, porque esse carro aí é caro. Né? Enfim, então assim, eu vejo muito colega fazendo isso. Né? Ninguém fala, nenhum colega fala assim para o paciente, não faz faceta não, que ele é caro. Entendeu? Quem tem que decidir o que é caro, o que é barato, não é quem vende, não é a gente dentista, e sim quem compra, é o cliente. Tá? E a percepção de caro ou barato vai depender muito do valor agregado do seu procedimento. E é muito engraçado isso, porque assim, eu no consultório, muitas me perguntam assim, Max, mas você dá uma outra opção de cirurgia para o paciente? Não, eu no consultório eu não dou nenhuma segunda opção de cirurgia. Ou é guiado ou não é. Então já entrou ali no meu plano de tratamento, na minha montagem de valores, toda essa parte de guia cirúrgico. E por incrível que pareça, ela acaba saindo mais barata, tá? Por conta de uma série de vantagens que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Uma série de vantagens que eu vou falar mais para frente. Então, essa basicamente é a diferença. Você vai ter um guia, na verdade, das duas formas, você tem dois guias. Você tem um guia prototipado e você tem um guia de acetato. Sendo que o guia prototipado, você não tem custo para aquisição do guia. Né? Digamos assim, um custo para mandar fazer. Vou refazer. No guia prototipado, você não tem um custo de hora clínica, tá? Para você fazer o seu guia cirúrgico, comparado a um guia de acetato que você tem um custo de hora clínica. Porque um guia prototipado, um guia de acetato, você vai ter que moldar o paciente, né? Vai ter que vazar gesso. Moldar, eu ainda estou falando moldar com alginato, tá, gente? Material de baixa precisão, tá? Para fazer guia, o ideal é moldar com algum material de alta precisão, algum tipo de silicone. Isso, seu custo aumenta, tá? Moldar com alginato, vazar gesso, mandar para o laboratório fazer a moldeira de acetato, ou de repente você fazer no consultório, mas se você faz sua moldeira no consultório, é porque você adquiriu algum tipo de equipamento para fazer essa moldeira em consultório. Então você tem um custo dessa moldeira se você faz em consultório. E mandar para o laboratório vai te cobrar isso para fazer. Então, assim, basicamente o custo é o mesmo. Porque depois, durante a cirurgia, quando a moldeira chega no seu consultório, você ainda tem que usinar a moldeira de acetato para poder fazer. E, como eu falei no início, a moldeira de acetato só vai te dar a posição única e exclusivamente protética. A moldeira de acetato não te dá a posição de plataforma de implante. Diferentemente de uma moldeira quando é um guia cirúrgico. Né? É muito engraçado, a primeira coisa que o colega pergunta quando vai fazer cirurgia guiada é quanto custa para fazer o guia cirúrgico. Para, é a pergunta normal, quanto custa para fazer um guia cirúrgico. Tá? E ele acha muitas vezes que ele vai precisar fazer isso. Não é um centro de planejamento. E você não vai precisar nem moldar o seu paciente para fazer isso. Então, o tempo que você perde moldando o seu paciente, sou contra moldar não, tá, gente? O tempo que você perde moldando o paciente, você mandou o paciente para um centro de radiologia. A radiologia está fazendo isso para você. Escaneamento, tomografia, enfim, aquilo ali depois é fácil mandar para um centro de planejamento fazer, tá? Dessa forma. Então, assim, existe um custo, sim, de um guia cirúrgico, mas esse custo ele é diluído no tempo que você ganha, muitas vezes não tendo que moldar um paciente para fazer um guia de acetato. Mas demora para fazer um guia cirúrgico. Ele demora o mesmo tempo
de você fazer um guia de acetato em laboratório. Entendeu? A não ser que você faça no consultório. Mas se você tem um laboratório, o laboratório vai te pedir 7 dias para entregar uma guia de acetato. Muitas vezes, mas o meu laboratório me entrega em 2 dias. Pô, beleza, show de bola. Tá? Mas, via de regra, a maioria me pede 5 a 10 dias, 5 a 7 dias úteis. Via de regra é isso. Tá? Existe uma exceção, muitas vezes você pode fazer ali, você tem uma recortadora de gesso, você tem uma plastificadora, enfim. Sinceramente, gente, eu acho isso hoje em consultório supérfluo. Tá? Supérfluo. Tá? Eu tenho, assim... Hoje, plastificador eu já não uso. Assim, eu não uso muito pouco. Então, já que eu tenho outras formas de confeccionar meus trabalhos, eu mando de outra forma. E sim, eu ganho tempo, tá? Dentro do consultório. Então, isso é bastante, assim, supérfluo. Então, normalmente, ele leva de 5 a 10 dias. Então, assim, é o que o centro de planejamento leva, de 5 a 10 dias. Mas ele me cobra R$350 um guia cirúrgico para fazer. Pô, e aí, como é que eu vou fazer isso com o paciente, camarada? R$350 é pinto perto do benefício que você vai ter. Né? Perto disso. Você usando uma moldeira de acetato, gente, não estou falando que a moldeira de acetato é errada. Só que a moldeira de acetato é obsoleto. Da mesma forma que várias coisas em odontologia são obsoletas hoje em dia. A gente tem que evoluir. A evolução da moldeira de acetato é a moldeira prototipada, a moldeira impressa. O guia impresso. E vem mais coisa nova por aí. Tá? Quem está iniciando cirurgia guiada, ou quem já faz cirurgia guiada, ou quem está na dúvida de fazer cirurgia guiada, vem mais novidade por aí. E vai ficar muito mais simples ainda. Aí eu quero ver o cara não fazer cirurgia guiada. Por conta, tá caro fazer cirurgia guiada. Né? É aquela história, tá caro o quê? Só o guia cirúrgico? O guia cirúrgico não interfere no custo final, dependendo da quantidade de implantes que você usa. Isso também, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo. É muito engraçado isso. Antigamente a gente fazia, muito doido isso. Lá atrás a gente fazia uma conta para cobrar o implante do paciente por conta X, Y, Z motivos, né? Fatores. E hoje a gente faz de uma forma que, por exemplo, eu vou falar bem sincero para vocês, tomara que sirva de exemplo para vocês isso. Tá? Eu não perco nenhum caso grande de implantes. Por quê? Perco, assim, o paciente que chega no consultório. Por quê? Porque na hora da formação de valores para o paciente, por conta de planilhas, por conta de aprendizado, por conta de guia cirúrgico, enfim, de alguns fatores, a gente consegue fazer uma montagem de valores do paciente que fica bem atrativo. E muitas vezes, principalmente paciente que tem casos que vem para o consultório para fazer casos maiores que eu falo, gente, aqueles casos assim, 4, 5, 6 implantes para fazer. Esse paciente, dificilmente ele só foi em um, ele foi em vários. Ele veio de um curso, ele veio de uma clínica, né, dessas tipo franquia, entendeu? Ele veio de outro colega. Então ele já tem na cabeça mais ou menos isso. Entendeu? Só que como a gente utiliza a técnica de cirurgia guiada, uma grande vantagem é você fazer um caso grande. Né? E dificilmente eu perco um caso grande por conta disso. Por conta de custo. Entendeu? Porque mesmo que fique acima de alguns custos, a série de benefícios que a gente passa para o paciente por conta da cirurgia faz o paciente fechar com a gente. Entendeu? Principalmente casos maiores. Casos menores também, mas casos maiores é incrível isso. Tá? E eu sei que todo mundo gosta de fazer caso grande. Claro, né? Tem um retorno disso. E proporcionalmente a margem de lucro de casos grandes é muito maior do que casos menores. Não que cirurgia guiada não seja indicada para casos menores. Todo mundo sabe aqui a minha preferência. Né? Eu gosto muito de dentes unitários, principalmente implantes entre dentes, porque qualquer erro de angulação ali eu vou botar por água abaixo minha reabilitação protética, principalmente entre dentes. Casos grandes, não. Casos grandes, se eu errar algum tipo de angulação, em casos maiores, onde pacientes edêmplicos, eu posso corrigir alguns componentes, digamos assim. Agora, casos unitários, se eu erro a angulação, já dá um trabalhinho. Né? Então, assim, é importante a gente entender isso justamente para poder fazer a montagem de valores para o meu paciente, para o seu paciente, digamos assim. Né? Para ele entender. Outro dia eu vi de um colega, de um aluno até, tá, gente? De um aluno. Deixar bem claro, a gente está iniciando uma série de lives. Daqui a 2 semanas, dia 7 de fevereiro, a gente tem
a minissérie, tá? Tem uma estreia de uma minissérie chamada Implantodontia de Alta Performance, tá? Então, o link está aí na bio do Instagram. Quem quiser se inscreve lá para a minissérie. Teve um aluno meu, semana agora, que ele também tinha bastante essa dúvida. Ele falou assim, cara, e era um caso grande dele, como é que eu vou fazer isso, o custo, não sei o quê. E a resposta que ele me deu foi a seguinte, cara, o custo, grava isso aí, o custo do guia cirúrgico é justamente aquele custo que paga a sua tranquilidade. Cara, eu faço cirurgia guiada desde 2016. Eu nunca tinha ouvido isso. Aí você ouve isso de um aluno. O custo do seu guia cirúrgico, ele paga a sua tranquilidade. O custo de um provisório impresso com aletas para captura, ele paga a sua tranquilidade. Porque todo mundo aqui é implantodontista. E todo mundo sabe a dificuldade, a coisa mais difícil do mundo é a gente fazer um posicionamento tridimensional do implante. Ah, é fácil? Não, é difícil, gente. É difícil, não é fácil fazer um posicionamento correto do implante. Né? Primeiro que ele não fica na posição da raiz do dente, para começar. Né? O implante não fica na posição da raiz do dente. Ele fica fora da posição da raiz do dente. O implante ele é baseado na prótese que vai ficar. E você ouvir isso, que o custo de um guia cirúrgico, ele paga a sua tranquilidade, isso é incrível. Tá? Essa é a grande vantagem de se utilizar um guia cirúrgico prototipado, impresso. Beleza? Guia cirúrgico de acetato é muito legal para você fazer a primeira perfuração e posicionamento protético. Se vai ser coroa parafusada ou coroa cimentada, principalmente para anterior, né? É através de um guia de acetato que você sabe se vai ser parafusado ou cimentado. Ah, Max, mas eu coloco uma anilha de pesca, né? Muita gente já fez isso, né? Eu já fiz. Boto lá uma anilha de pesca que, cara, anilha de pesca é a mesma coisa. Você vai ser parafusado ou cimentado. A anilha de pesca, a única coisa que ele vai te dar talvez seja uma pequena estabilidade da sua broca na hora de fazer a fresagem. Tá? É a única coisa. Só que ele não te dá a posição. A anilha de pesca não te dá offset. A anilha de pesca só te dá o posicionamento se ela é parafusado, se é posicionamento protético do seu implante. Ele não sabe se sua plataforma vai ficar a nível ósseo, infraósseo, enfim, não está nem aí para isso. Beleza? Nem aí para isso. Tá? Por isso que é extremamente vantajoso utilizar um guia cirúrgico impresso. Porque o guia cirúrgico impresso, outro dia eu falei isso num post, tá? Quais informações que a gente tem numa anilha cirúrgica? Tá? Quem souber me fala aí. Quais informações, essa é a pergunta que eu vou deixar. Quais informações a gente tem numa anilha cirúrgica? Entendeu? Várias. A anilha, né? Ou o local onde vai ficar a anilha, porque existem situações que a gente pode remover a anilha, assim, mas o local, né, que vai ficar a anilha, ela não está ali à toa. Tá? Ele está ali justamente por uma função, que é posicionar a plataforma do seu implante, para saber se a prótese parafusada cimentada vai ficar 1, 2, 3 milímetros, enfim, da margem gengival, enfim, nível ósseo, enfim. Essa é a função. Sendo que no de acetato, a gente não tem essa opção. O de acetato, a gente só vai ter a opção do posicionamento protético do implante, tá? Por isso que a gente hoje abandona o de acetato. Ah, Max, eu faço muito bem de acetato. Cara, tudo bem, parabéns para você, cara. Eu não estou te criticando em relação a isso. Só que, da mesma forma que a odontologia evolui, se a odontologia evolui, as especialidades dentro dela, como um todo, evoluem também. É muito engraçado ouvir de um colega que faz implantes, é muito engraçado isso, que ele fala assim, cara, eu não faço porque é caro, enfim, eu já faço bem com acetato. Ah, beleza, mas investiu não sei quantos R$1.000 num foto foda para fazer faceta, não sei quantos mais R$1.000 para investir num cimento foda para fazer faceta, não sei quanto para um motor endodôntico. Não sou contra isso não, tá, gente? Tá?
Mas da mesma forma que você evolui nas outras especialidades, você faz todas as áreas no seu consultório, eu particularmente eu não faço, tá? Todas as especialidades, apesar de ser especialista em outras áreas, mas essas outras áreas eu já não faço mais por conta de volume de procedimentos em outras áreas. Você faz investimento dentro daquilo que você faz. Aí você investe em motor, investe em implante, investe em kit cirúrgico e não quer investir num guia cirúrgico. Ah, Max, mas eu tenho que comprar kit cirúrgico. Cara, você não compra implante? Compra, não compra? Se você compra implante, o que normalmente vem bonificado no implante? Kits cirúrgicos. Bonifica o kit de cirurgia guiada. Né? Simples assim. Isso não é desculpa, isso não é problema para bonificação. Tá? Vai bonificar no kit de cirurgia guiada. Ah, mas eu tenho guia cirúrgico. Cara, já falei, você não comprou motor, um monte de instrumental, um guia cirúrgico é um valor mínimo perto do benefício que você vai ter no seu procedimento. Entendeu? Você tem que começar a organizar isso, botar no papel. Quando a gente sai de um curso de credenciamento, gente, deixar bem claro aqui que, assim, deve ter até vendedores aí, né, representantes de empresas de implantes. Eu não sou nem um pouco contra curso de credenciamento, até porque eu fiz curso de credenciamento lá atrás. Só que eu fiz numa época onde ninguém sabia merda nenhuma. Né? Nem empresa de implantes sabia como utilizar o kit cirúrgico. Tá? E hoje o que eu vejo muito é que os cursos de credenciamento eles são muito focados. Deixar claro que eu não sou contra isso. Tá? Isso é filosofia. Eles são muito focados em vender um kit cirúrgico sem vender a técnica. Entendeu? Eu brinco, eles vendem o carro, mas não vendem como chegar ao destino. Você entendeu? O que a gente quer para o paciente nosso, ele não quer saber do implante, ele não quer saber o veículo, ele quer saber o destino, ele quer saber se o dente vai ficar bom, vai ficar na posição, ele vai conseguir mastigar. A gente, cirurgião dentista, quando faz um curso de cirurgia guiada, a gente é apresentado ao veículo, ao carro, ao kit. Só que muitas vezes o destino fica vago. Entendeu? É isso que tem que mudar. A gente tem que aprender o veículo, o kit cirúrgico, ele não importa. Se é empresa X, Y, Z. Ele não importa. Nem um pouco. Tá? O que importa é o resultado final. Tá? Por isso que a grande vantagem de utilizar um guia cirúrgico é justamente você ter uma previsibilidade do seu destino final, do resultado final do seu caso. E hoje, ainda mais, lá a gente, quem é mais velho em odontologia sabe muito bem disso, hoje está muito mais fácil por conta da odontologia digital. A odontologia digital hoje ela facilitou muito a nossa vida no quesito previsibilidade. Né? Antigamente a gente fazia enceramento diagnóstico, moldava aquela parada toda, entendeu? E fazia um implante. Eu vi outro dia de um colega isso. Pô, cara, eu sou muito bom. Ele falou mesmo, eu tenho certeza disso, cara, eu sou muito bom em fazer provisórios imediatos, gosto de fazer, que minha formação, eu sou protesista, né? Adoro fazer, faço muito rápido, mas depois que eu peguei o bendito do provisório fresado com uma aleta de ancoragem, uma aleta de posicionamento, cara, ele falou assim, cara, eu não quero mais nada na minha vida. É outra história, não tem como comparar o que eu fazia antes. E eu achava, ele falava assim, eu achava que eu estava sendo bom e rápido fazendo provisório sobre implante para carga imediata com provisório feito à mão. Agora que eu tenho esses provisórios fresados, eu reduzi em 3/4 o meu tempo. Né? Hoje eu faço um provisório em 30% do tempo, 25%, 30% do tempo que eu fazia antes. Eu faço um implante hoje em 25% do tempo, 30% do tempo que eu fazia antes.
E foi logo aquilo que eu falei logo no início, entendeu? Você ter um guia cirúrgico é você comprar a sua tranquilidade. O valor do seu guia cirúrgico é o valor da sua tranquilidade, é o valor de você dormir tranquilo, é o valor de muitas vezes você ir embora mais cedo do consultório, né? Porque você fez um procedimento mais rápido, porque você fez um provisório mais rápido, conseguiu sair um pouco mais cedo. E isso não tem preço. Sinceramente, não tem preço. Eu tenho vários exemplos de colega. Outro dia estava aí, ó, no meu feed aí, quem olhar, doutor Renato. Olá, 3 implantes, 23 minutos, feliz da vida. Ninguém está falando que ele não faça esse implante, talvez a mão livre, em 23 minutos. Talvez um pouquinho mais de tempo, mas talvez até menos de tempo. Só que a questão é, será que ele fazendo em menos tempo ou em mais tempo, será que vai ficar tão preciso quanto a mão livre do que fazendo um guia cirúrgico? Mesmo que você leve um tempinho a mais, mas a sua precisão vai ser muito maior utilizando um guia cirúrgico, né? Esse é o maior benefício de se trabalhar com cirurgia guiada. O pessoal fala assim, você se torna mais rápido? Olha, posso até me dizer que a gente vai se tornar mais rápido fazendo cirurgia guiada. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é você ter mais precisão e o ganho de tempo no seu procedimento, você vai aproveitar aquele tempo extra para fazer outra coisa. Para botar um provisório, entendeu? Para atender outro paciente. Enfim, por isso que a gente acaba fazendo com que a cirurgia guiada tenha um custo menor. Por isso que ela não é cara. Ela começa a se tornar barata a partir do momento que você ganha tempo no procedimento, ou faz mais procedimentos em menos tempo, tá? Eu sei que muita gente fala aí nas redes sociais, você tem que otimizar seu tempo para atender o maior número de pacientes possível. Beleza, concordo em partes disso, mas cada um tem a sua realidade, né? Se eu tivesse a agenda mega blaster cheia, poderia até pensar dessa forma. Mas como eu não tenho, como a maioria dos colegas eu sei também que não tem, eu pelo menos aproveito aquele meu tempo cirúrgico para fazer qualquer outro tipo de procedimento, além do implante, quando eu faço cirurgia guiada. Beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Deixa eu dar um alô para a galera aqui, tem o pessoal no YouTube também. Lembrando que lá na bio tem um link que daqui a 2 semanas começa uma minissérie, o implantodontista de alta performance, tá? Uma minissérie de 3 episódios para vocês entenderem como vocês podem ficar mais rápidos, mais precisos e, consequentemente, aumentarem o faturamento no seu consultório. Max, é a mesma conversa de sempre. É a mesma... Cara, quem não quer ter mais precisão nos casos, aumentar o faturamento no consultório? Tá? Isso com implantes dentários. Tá? Mas também pode ser passado para outra especialidade. Mas a gente vai ter um papo bem bacana daqui a 2 semanas. E hoje é a primeira das 10 lives que a gente vai apresentar ao longo da semana. Tá? Aí, Max, quando é que eu começo a fazer cirurgia guiada? Cara, eu vou falar. Você já fez algum curso? Se já fez, começa ontem. Entendeu? Não espera aquele caso. Eu vou esperar aquele caso bacana para fazer. O que é caso bacana de implante? O caso bacana de implante é aquele que aparece no seu consultório, porcaria. Entendeu? Esse é o caso bacana. Não precisa esperar um caso para fazer guiado. Tá? Eu vejo muito isso acontecendo. Será que eu vou fazer? Esse caso é um caso legal? Não, vou esperar um caso de protocolo para fazer. Né? Quantos pacientes de protocolo aparecem no seu consultório comparados aos pacientes de unitários, 2 implantes, fratura incisiva central, você tem que fazer um implante imediato, um pré-molar? Né? O procedimento é para ontem, não fica esperando, eu vou esperar aparecer um caso. Não, quando aparecer um caso grande, beleza. Agora, quando não aparecer,
Você vai fazer com caso unitário. E, Max, mas meu caso unitário, será que o paciente não vai achar caro ou barato o meu implante? Como eu falei no início, caro ou barato é a percepção que ele tem. E não tem o que falar para ele. Não existe uma segunda opção. Não existe uma segunda opção. Olha, se você fizer guiado vai ser X, se você não fizer guiado vai ser Y. No final das contas, se você não fizer guiado, você vai tomar prejuízo. Tá? Porque vou fazer uma moldeirinha, não sei o quê, vou fazer a mão livre. Tá, beleza, Max, eu sou bonzão a mão livre. Cara, mas existem fatores inerentes que acontecem muitas vezes durante uma cirurgia que interferem. Tem colega que faz guiada, mesmo já falou, cara, já deu um BO fazendo guiada, né? O paciente não colaborou, aquela história, abertura de boca, tem que fazer a mão livre. E o inverso também é verdadeiro. Tá lá fazendo a mão livre, putz, não ficou legal, entendeu? O posicionamento não ficou legal. Então, assim, tem que colocar a guiada para todos os casos. E a partir do momento que você incorporar o custo disso, você não precisa aumentar o custo do seu implante para o paciente. Eu não aumentei. O custo é o mesmo. Entendeu? Ah, não, porque eu vou fazer guiada, eu vou cobrar mais aqui do guia cirúrgico. Só que, se você fosse fazer a mão livre, você levaria... Vamos dar um exemplo aqui, tá? Extração do incisivo central com instalação do implante e enxerto. Você ia levar aí 1 hora para fazer. Com a guiada, você vai reduzir esse tempo pela metade. Então, basicamente, o custo do seu guia cirúrgico ele é diluído. E tem uma coisa mais legal nisso tudo aí. É quando você reduz pela metade o tempo. Primeiro que o paciente ele já tem uma expectativa que a parada vai demorar. Ele já fala assim, cara, isso vai demorar porque o meu cunhado fez o implante, demorou pra caramba, enfim. Então, assim, essa parada vai demorar. Quando você faz um procedimento que mata uma expectativa do paciente, digamos assim, né? Vou brincar aqui, assassina uma expectativa do paciente, né? Você é o herói pro cara. Quantos pacientes vocês, quem faz guiada aí, no final aí falou assim, cara, foi ótimo, não incomodou nada, foi muito rápido, enfim. E em algumas situações ainda a possibilidade de fazer cirurgias sem suturas, né? Não é sem corte, mas é sem suturas. Principalmente aqueles pacientes que já fizeram implante. Esses são os melhores para fazer cirurgia guiada. O paciente chega no consultório, já tem um implante que vem de algum curso, de alguma outra clínica, para fazer cirurgia guiada são os melhores, porque eles já têm uma experiência prévia. Então, eles acabam tendo uma referência de um procedimento X. Aconteceu comigo um outro dia. A gente foi fazer um caso de um 35 num paciente, instalação do implante, aquela história toda. E coloquei para ele que seria guiado, ele já tinha uns implantes anteriores, inferiores. Eu falei assim, cara, vamos fazer cirurgia. E na cabeça dele, ele tinha percepção, tinha noção que seria um procedimento tão assim, penoso, digamos assim, para ele, né? Tão incômodo para ele, como foi os implantes anteriores. Ele tinha me relatado isso. E o muito legal que a gente fez o procedimento, né? Fizemos a remoção do elemento, fizemos a instalação do implante guiado. Eu não me lembro o tempo que a gente levou para fazer, mas com certeza foi muito menos tempo da cirurgia, que quando a gente terminou o procedimento, ele sentou na cadeira e olhou para a gente e falou assim, cara, já acabou? Eu falei, já acabou. Aí ele contou a história, que o procedimento anterior dele tinha levado, sei lá, 5 vezes mais o tempo do que eu tinha executado. E esse paciente vai fazer mais implantes, adivinha com quem? Né? Então, além de você propor isso para o paciente, né, dar esse conforto para o paciente, a partir do momento que você mostra um benefício para o paciente, ele não vai achar aquilo caro. Uma coisa que eu aprendi com o tempo foi o seguinte, você pode falar o que quiser, o paciente pode falar o que quiser para o paciente, pode mostrar o que você quiser para o paciente, que ele vai esquecer. A partir do momento que você causa uma sensação boa no seu cliente, ele não esquece. Então você pode falar lá, eu tenho mestrado, doutorado e os cambal, PhD em Harvard, agora em Miami, né? Em Orlando, aqueles negócios todos lá, entendeu? Ele vai olhar aquilo, bacana, doutor, bacana. Olha, tá vendo esse caso aqui, ó, o paciente, sei o quê, botou prótese de zircônia e os cambal, não sei o quê, blá, 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 bacana, beleza?
Ele vai olhar aquilo ali. Agora, a partir do momento que você proporciona uma sensação para ele, que ele fala assim, pô, doutor Max, não senti nada, foi ótimo, entendeu? Ele não está nem preocupado se o implante dele é de zircônia, de titânio grau 4, em superfície tratada, se é cônico, se é híbrido, enfim, se é conimorce, enfim, não está nem preocupado com isso. Ele está preocupado com a experiência, com a sensação. É o que se fala sempre. Pode falar assim, mas isso é clichê? Cara, é clichê, mas ninguém usa isso. O paciente está preocupado com a experiência dele. Por isso que muitas vezes ele não vai achar caro. Né? Eu tenho certeza que na minha cidade eu cobro implante, o custo que eu cobro do paciente é muito maior do que muitos colegas. Tenho certeza absoluta disso. Né? Mas eu fecho muitas vezes mais casos cobrando um pouco a mais do que os colegas, justamente podendo causar essa sensação, mostrar esse benefício para ele. Ele só vai achar caro ou barato se aquilo não tiver valor. É claro que existe aqueles clientes que vão chegar assim, eu só quero saber o valor, não quer nem pagar consulta. Pô, beleza, esse cliente você não quer. Mas o cliente que vai lá, marca consulta, paga consulta com você, você tem a possibilidade de mostrar os benefícios do procedimento para ele. Que vai ser um procedimento muito mais rápido que um convencional, que com certeza ele já tem uma experiência, que ele passou para alguém já perguntou para ele, ou ele tem algum amigo que já passou por isso. Entendeu? Dessa forma. Então, você vai passar todos os benefícios para ele. Aí você chega num acordo com o cliente. E no final das contas, você proporcionar uma sensação boa depois desse procedimento para o seu paciente, ele pode falar assim, paguei caro, mas não incomodou nada, não. Na verdade, ele fala aquilo caro só para poder falar. Entendeu?